Devido a uma similaridade entre minha vida e uma certa música, não poderia deixar de começar esta história sem mencioná-la. A canção que ecoava em minha mente naquele momento era Quem de Nós Dois, de Ana Carolina. A letra dizia: eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? E continuava: se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura, eu sei. Você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso. Leio o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce. E eu já nem preciso. Essa história começou no ano de 2003, quando eu cursava o 3º ano do ensino médio. Eu tinha 17 anos, prestes a completar 18. Era um adolescente como tantos outros, ou pelo menos aparentemente. Havia, porém, algo que me tornava diferente. Eu era gay. Sabia que isso fazia de mim alguém único, mas não necessariamente melhor ou pior do que os outros. Afinal, quem não tem suas singularidades? Todos são únicos à sua maneira. Mas ser gay, naquela época, trazia consigo uma série de questões. Não havia escolha nisso. Ninguém opta por ser gay, bi ou qualquer outra orientação sexual. A pessoa simplesmente nasce assim. Não era uma doença, nem um desvio comportamental, muito menos algo demonizado como alguns insistiam em afirmar. Por diversas vezes, tentei ir contra meus sentimentos, sufocando meus desejos e vontades, mas nada conseguia mudar quem eu era. Vi muitas pessoas falarem mal, ofenderem e até agredirem gays. Não entendia como alguém podia ser tão cruel. Aquilo me parecia um comportamento primitivo, quase irracional. Tentei buscar respostas em livros, religiões, filosofias. Consultei várias crenças, mas todas repetiam as mesmas palavras. É errado, Deus não gosta, vai contra as leis da natureza. Mas se realmente fosse errado, por que tantas pessoas eram assim? Como poderia Deus rejeitar aqueles que demonstravam fé, bondade e amor? Para mim, ficou claro que Deus não discriminava ninguém. O que ele valorizava era o amor, a solidariedade e a compaixão. Lembro-me de ler o Novo Testamento, onde Jesus dizia: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Em nenhum momento ele julgava ou condenava alguém. Pelo contrário, pregava o amor ao próximo e o bem comum. Essa mensagem me confortava, mas ainda assim, uma pergunta martelava em minha mente. Por que eu? Por que eu precisava ser gay? Será que seria mais fácil se eu fosse hétero? Às vezes sentia angústia pensando nisso. Minha vida parecia perfeita para muitos. Morava em um bom apartamento, tinha uma vida social ativa, dinheiro, pais que não me cobravam demais, amigos, boas notas e estudava em um colégio conceituado. Tudo estava estável, exceto por uma coisa. Faltava alguém para compartilhar minha vida, minhas alegrias, tristezas, sonhos e realizações. Por ser gay, esse vazio parecia intransponível. Eu me relacionava com vários homens, mas nunca encontrava alguém que me quisesse pelo que eu realmente era. Eles me procuravam apenas por diversão, uma noite de prazer. Quando tentava falar sobre sentimentos, a resposta era sempre a mesma. Não, isso foi só uma vez, uma experiência. Ou você enlouqueceu. Cada rejeição me machucava profundamente, mas sabia que, se quisesse encontrar o verdadeiro amor, precisaria de paciência. Muita paciência. Nas férias de 2003, assisti ao filme Um Amor para Recordar. A história me emocionou tanto que quase entrei em depressão. Fiquei imaginando se algo assim poderia acontecer comigo. Provavelmente não. Resolvi então parar de sonhar e seguir em frente. Logo faria o vestibular, terminaria o 3º ano e começaria a faculdade. Depois viria o trabalho, uma rotina monótona. Não queria morrer sozinho em um apartamento gigantesco, ouvindo apenas meus próprios ecos. Queria construir uma vida profissional e emocional bem-sucedida. O primeiro objetivo parecia fácil, o segundo, bem mais complicado. Esqueci de me apresentar, me chamo Fernando. Na época, morava em Pernambuco. Meus pais trabalhavam em uma multinacional e estavam constantemente viajando. De segunda a quinta, eles ficavam em São Paulo e nos finais de semana iam de Rio de Janeiro a Santa Catarina. Embora seus empregos fossem cansativos, tinham a vantagem de viajar muito
e serem bem remunerados. Mais tarde, eles decidiram se estabelecer definitivamente em São Paulo, mas me ofereceram continuar pagando minhas despesas em Pernambuco. Aceitei e continuei morando no nosso apartamento, praticamente sozinho. Desde os 12 anos guardava o dinheiro que eles depositavam em uma poupança, economizando para o futuro. Mal sabia eu que esse dinheiro seria crucial em um momento decisivo de minha vida. Era o início de um novo ano letivo, e com ele vinham novas expectativas. Eu media 1,80 metros, era branco, tinha um corpo atlético, cabelos castanhos claros e olhos da mesma cor. Minha aparência chamava a atenção e várias meninas tentavam me conquistar, mas eu sempre as dispensava educadamente. No primeiro dia de aula, liguei para a Carol. Ela tinha 1,77 m, era bonitinha, com cabelos e olhos pretos e usava óculos. Combinamos de nos encontrar na porta do colégio antes de irmos para a sala de aula. Naquele dia eu não fazia ideia do que o destino havia preparado para mim.